Olá, boa noite. A gente hoje inicia aqui, a gente conclui a última das 4 reuniões que tínhamos planejado no grupo Gememos, né? Esse nome maravilhoso que tenho certeza que fala sério, né? A última é assim. O grupo Gememos ele pertence ao Grudez, né? A gente falou isso, que é o grupo Lucidez. O Gememos foi algumas ideias que faziam parte. E a gente precisava fazer mais ou menos essa pista também, né? Adicionar. A gente não vai deixar de falar hora nenhuma de controle emocional, de continuar estudando, inclusive, né? Sobre o assunto e eventualmente colocando na mesa, mas o Grudez ele fala de várias outras coisas. A Grudez não lida só para a saída extracorpórea, né? Como o próprio controle emocional também não funciona só para isso, ele ajuda em tudo, né? A lucidez ajuda como um todo. Eu tenho certeza que a gente vai sentir muita falta desse nome Gememos, né? Gememos é uma coisa que até o Grudez é engraçado, que vem de grude, e os Gememos vem de gemer, né? O cara fica meio curioso com os nomes que chegam pra gente aqui, mas de certa forma ninguém esquece mais, né? Então, se tem uma coisa que nossa mente não esquece é de coisas curiosas. Exato, né? Então a gente semana que vem vamos fazer, não sei se vai ser mais, talvez acho que só uma reavaliação assim, uma deixa assim do que foi que aconteceu. E hoje ficamos de falar, tem outras partes gravadas, né? E sobre a morte e a nossa forma de enxergar. E só, nada do que a gente falou aqui desde o começo até agora elas vão servir de já agora eu tô pronto. Não, a gente discutiu pontos que como se tivessem pegos e colocado na mesa coisas interessantes, coisas que a gente nunca faz e certamente ninguém faz isso. Só quem estuda e olhe lá, né? Porque a gente vê que mesmo assim o estudo consciente às vezes ele é uma coisa que é como o estudo de uma pessoa, um psicólogo, ele estuda para lá fora ver as pacientes como se fosse uma doença específica e o comportamento em si mesmo nem sempre ele é estudado dessa forma, nem sempre é feito muito bem. Estopar. Veja aí quem tá com retorno aí. Deixa eu ver. Só deixa que eu travo aqui o áudio pra você. É o visitante lá embaixo. Pronto, tá mutado o visitante. Não, agora vai evitar retorno. Bom, ô visitante, quem tá com retorno não pensa que a gente, né? Mutou a sala inteira, foi? Beleza. Foi. Por enquanto, depois a gente desmuta. Só pra não... Porque às vezes o problema do áudio ele é normal, acontece, tem retorno, a pessoa não tem culpa, né? Aí já a gente libera então a sala. Legal, Apolo, valeu. Quem é o Apolo mesmo? Todos ciências ocultas. Beleza. Tá tudo certo, né? Tá ajudando aqui. O Apolo é um mentor que chegou aqui agora. E esse estudo vai servir pra gente aos poucos. Você ir adicionando em você, não vai fazer uma grande mudança, mas é importante continuar fazendo. Não esquecer, não vacilar, porque a gente vai acomodando dentro disso. Não deixem nunca, isso eu vou falar agora e vou falar no final, de continuarem percebendo as atitudes. É uma coisa que você vai fazer para você. O mundo lá fora, o diferencial tá, você é o observador, é você quem enxerga, é você quem conduz a sua vida. Como você quer andar? Eu falei hoje na chamada que eu fiz hoje para o grupo Gememos, um videozinho inicial, mais ou menos de manhã. Eu vou repetir agora. Se eu fosse em relação à minha vida, assim, perguntasse o que é mais importante nessa vida, para mim, eu falaria que é a administração dos conhecimentos em relação aos sentimentos, do como eu estou inserido nisso tudo, ou seja, o controle principalmente emocional. O conhecimento é importante, claro, devemos continuar estudando sempre. Mas se você parar para pensar, o que adianta tanto conhecimento sem controle? É como um carro solto, um burro correndo num pasto desembestado. É como se você estivesse cheio
É como se você andasse numa crença, a palavra certa é exatamente essa, do possível controle. Você é aquele tipo de pessoa que vai falar, eu tô aí, mas não mexe comigo, que eu não sei até aonde eu sei medir o meu QI, talvez. Se eu posso ou não posso passar naquele concurso. Mas se mexer o lado emocional, é campo desértico. Você não sabe trilhar aquilo. É quente. Machuca. Essas são questões que a gente tem que estar trazendo para a gente. Isso, 99, é a mesma coisa. Eu diria que a porcentagem de pessoas com controle emocional frágil é a mesma daquelas que não conseguem ter experiência extracorpórea. É um adormecimento consciencial. É como se a pessoa estivesse dormindo em si mesma, nesse ponto. Porque você não tem nenhum conhecimento. O conhecimento do controle emocional é muito parecido com o conhecimento do que a gente tem em relação a se continua ou não. É como se fosse uma coisa sem sentido. Então é importante trazer para o consciente. É preciso, com todas as forças, entender o que está acontecendo dentro da gente. O que está passando o tempo inteiro na gente. Por que eu sinto isso? Não ficar andando, nossa, que peso no peito, que coisa horrível. Mas o questionamento positivo. Porque tem gente que é muito inteligente, mas fica depressivo. Por que fica depressivo? O cara é muito inteligente, é um cabeça, é um crânio. Mas você vai enxergar o cara lá, ele está depressivo. Ele não administrou a quantidade de conhecimento dele, se conflitou em relação à política, em relação à filosofia. Aí começa a andar de ônibus, não quer mais andar de carro, porque cria um projeto totalmente complexo dentro de si mesmo. Aí começa, não tomo mais remédio, agora eu me curo com água. Você vai ver que tem várias pessoas que são pessoas extremamente inteligentes, mas que o equilíbrio do processo ele é uma coisa muito interessante. É o que a gente pode fazer sem conflito. É como se você administrasse de uma forma concreta, ou mais ou menos compreendesse mais ou menos. Isso é o conhecer a si mesmo, né? É o conhecimento inteiro que você tem bem compreendido, bem administrado, acomodado. Você às vezes está ali perdido, mas você está cheio de coisas novas ao redor, digamos assim, né? De conflitos iniciais, que o primeiro passo do aprendizado é o conflito, mas você aprendeu a observar o que está sentindo. Então você se acalma em relação àquilo tudo. Isso vai em relação ao que a gente vai... Primeiro tema de agora, a morte. Primeiro tema da noite. Hoje eu não perguntei como é que foi a semana de vocês, né? Porque não vai dar tempo, são muitos temas. Então é importante que cada um faça uma reflexão e continue, por isso que eu falei disso no começo, conectados com isso. Se vocês não fizerem isso, é como todos estão fazendo, adormecidos, andando, cegos. Deus dará. Se por acaso der certo, eu me controlo. Se por acaso, ou então necessito de um espírito, de um mentor, de um Jesus, de uma crença, para que possivelmente eu encontre força para me equilibrar. E quando eu me equilibrar, eu atribuo inclusive lá, não, Jesus me ajudou. Os mentores estão comigo, eu não caí. Não, você não caiu porque realmente é uma muleta que você utiliza no bom sentido, no positivo. Você cai, mas fica na dependência. Né? Você não cai, mas fica sempre na dependência. A morte, que é algo que nos acompanha desde o momento do nascimento. Desde a hora que nossos pais pensaram na gente, mesmo que não percebessem, que tiveram ou não pensaram, havia ali a compreensão de que alguém ia engravidar, aquela pessoa passaria por alguns riscos, inclusive o bebê também, e um dia, ou bem a mãe ou bem o bebê teriam que se despedir. Né? A ideia é que, pela ideia lógica, a mãe iria primeiro pela idade física, mas as coisas não sempre acontecem desse jeito. O fato é que ninguém chegou pra gente na escola, como eu venho falando, e falou, nesse caminho da vida, isso não é religioso não, viu? O budismo estuda isso muito profundamente. Tem vários livros interessantes. O Dalai Lama fala muito claramente sobre o budismo. Tem a normalidade de se conversar. Hoje em dia não se fala sobre a morte. Bate-se na madeira, inclusive, troca de assunto. Porque está trazendo coisa ruim para dentro de casa. Não está, né? Essas coisas acontecem. Aquele que não foi num velório, que é quando a gente vai no velório, é quando a gente questiona várias coisas colocadas na parede, né? É porque ainda ou é muito novo, né? Ou já foi. Porque não tem quem aqui na sala
não conheça alguém, ou não tenha, ou a não ser que não queira ir, né? Mas que não precisou, não foi chamado para ir alguém que parece simples isso, né? E fique assustado, inclusive. Nossa, fulano morreu. Claro que você vai ter a impressão mesmo. É uma despedida, né? Óbvio. É uma coisa que nos mexe. Inclusive, toda a parte mística e religiosa, toda, sem exceção, é voltada em relação à morte. Tudo. Para compreender os medos, quase todos os medos, eles são centrados no medo da morte. O medo de espírito, tudo tem relação. Né? Esses são assuntos que a gente tem que levar para o consciente. Não é para você ser um super-homem, porque ninguém, quando vai acontecer, nossa cultura já é frágil, sabe? Nós já fomos criados assim. Isso aqui é uma reciclagem. O ideal era a criança desde cedo ser educada. Infelizmente ela nunca vai ser, atualmente não, porque desde cedo se fala da morte com medo. Desde cedo, se por acaso ela lá aos 5, 6, até os 10 anos percebeu alguém da família morrer, um avô, que é normal, né? É o que é natural, ela já percebe a fraqueza. Então ela cresce com todo mundo com medo da morte, e aquele crescimento faz da gente o que nós somos hoje, pessoas despreparadas para o fato simples. Tá, independente da religião, a vida continua, né? Só que independente desse processo todo de conhecimento, porque eu enxergo de um jeito, vocês estão nessa sala aqui agora, somos em 59 pessoas, muitos vão estar ouvindo depois, cada um enxerga de um jeito diferente e processa o desencarne de uma forma diferente, né? A forma como nós trazemos para a realidade isso, da morte, ela vai fazer a diferença em que sentido? Como é que a gente pode administrar esse caminho da compreensão disso? Agora, fazendo uma reciclagem, quer dizer, a maioria da gente já passou, já foi criado, já foi educado nessa cultura. Como é que a gente pode pensar diferente? É possível pensar diferente? Não vai ser possível mais não tomar a pancada. A pancada a gente vai tomar. E não tem jeito, é sempre aquela despedida, é sempre aquele momento. Mas é importante, por exemplo, a pergunta que eu faço. Devemos nos preparar? O que seria se preparar? São várias perguntas, né? Como se fazer isso? Qual é o processo? Deve-se conversar sobre isso? Se for possível, claro, porque infelizmente isso depende de muita coisa, né? Tem gente na família que você não consegue conversar mais. Cabeças que, infelizmente, com a idade, nós quase todos vamos nos travando, quase não se consegue conversar mais, não consegue mais dar uma ideia, não consegue receber. Tem pessoas em religiões, chefes de religiões, impressionante isso. Recentemente, eu não vou falar nomes nem nada, mas a gente tentou fazer uma palestra sobre experiência extracorpórea, um exemplo por fora, vou voltar para a síntese já, o foco, num local que eu também não vou dizer onde foi, é espiritual. Eles não aceitaram porque a projeção astral, olha que eles estudam espiritualidade, mediunidade e outras coisas. Quem tentou foi uma pessoa lá de dentro, inclusive. O cara, o diretor da casa, com todo o respeito e conhecimento que ele tem, que não é pouco, é muito. E não, porque projeção astral tá um senhor, gente boa, cheio de coisas boas na vida, mas a mente, naquele ponto, tinha uma visão específica. É como a nossa visão em relação à morte. Não, porque isso não pode, porque é estudado desse jeito e a gente aprendeu que não é assim. Pronto, acabou. Aí morreu Maria Preá, não tinha conversa, não tem nada que faça aquela criatura se trocar. Por mais que você... Então, por que eu estou falando isso? A gente não pode ter cabeça dura. O cérebro ele vai criando ligações nos neurônios desde cedo. Muitas pessoas são capazes de sair da sua frente para não lhe ouvir. Elas simplesmente vão embora. Ou estão lhe ouvindo, mas estão discordando, ou não estão processando, não estão dando atenção, ou não vão conseguir mudar por mais que tentem. É importante, a abertura tem que ser dada. Então, para falar sobre a morte, dessa forma que eu vou falar com vocês, que a gente vai falar, vocês vão falar também comigo já já, a gente vai ter que ter essa cabeça aberta. Para falar que eu acho que as pessoas deviam comentar, deviam se preparar. Como a gente fala, às vezes, do seguro de vida que as pessoas fazem, né? Tem gente que faz seguro de vida, mas não quer nem falar. O cara faz um seguro de vida, mas não quer nem comentar sobre aquilo, nem se é falado, faz lá na escondida. Tem gente que, inclusive, não fala para a família que tem seguro de vida para não pensar que está para morrer, né?
É como se a gente estivesse sempre preparado, ou digamos assim, despreparado para isso, escondendo de todo jeito. É importante a gente ouvir isso, né? Muita gente aqui na sala, provavelmente algumas na sala aqui, vai ter gente que está ouvindo com certeza. Recentemente teve alguém que desencarnou, que teve que enfrentar o processo ali de velar o corpo, de depois, né, aguentar o momento da informação, ou foi por doença, ou foi por acidente, sabe? A música de fundo aqui tá sinistra, né? Tá não, cara, um pianinho, tá? Vou tirar aqui porque o caba tá depressivo ali, meu. Pronto, pode pôr um quero tchum, quero tchá? Melhor aí. Não, eu vou trocar, porque o tom tá menor. É a interpretação, sabe? É justamente aí... Não, eu tô brincando também, não liga não. Eu pego no pé normalmente. Tem uns patos agora ficou mais feliz. Aí Não, porque a música, o tom menor, um dia ele vai falar daqui a pouco sobre música, não vou falar agora não. Aí eu queria que alguém tivesse na sala aqui, depois a gente vai liberar o grupo aqui, a sala tá mutada, eu vou estar moderada, a gente modera aqui já, deixa eu ver de channel. Aí que falassem, onde é que tá aqui? Tá? Quem quer falar alguma coisa que teve recentemente alguma experiência, ou vou ter que liberar a sala aqui, cadê o nosso amigo sumiu, tá? Vou ter que fazer sozinho aqui. Um relato de onde eu, por exemplo, eu tive, não meu parente, mas eu tive eu falei até semana passada, e por estar justamente estudando a parte emocional, né? Eu fiquei muito eu senti uma coisa muito interessante. O mais legal é que eu não era um parente meu, né? Claro, o mais legal não é maldade, né? Que eu falo. O que eu quis falar foi que eu dou risada sozinho, impressionante. Mas foi o mais legal mesmo, não vou mentir, me desculpem, né? Mas o que eu quis falar é que eu consegui ficar alheio à emoção, para... Peraí que a gente teve um retorno aqui. Quem foi? Liberaram a sala aqui. Bom, beleza, dei mute no visitante aqui, só ficou ele. Eu consegui estar alheio. Meio que... O que eu senti ali? Eu estava trabalhando energia, né? Eu tenho alguma sensibilidade, porque quem trabalha muita energia... Eu era sensível, mas eu comecei a ficar mais sensível com o trabalhar energético no passar dos anos, né? Então, quando eu entrei ali, já no cemitério já é um lugar que ele já puxa esse lado psicológico, mas eu tentei ficar calmo, para perceber mesmo. Aquele momento eu percebi alguma coisa pressionando o meu cardíaco. Era impressionante isso, uma coisa impressionante. Pressionando o cardíaco. A emoção estava ali. Eu comecei a observar com calma. Não deixei de solicitar ajuda dos mentores para, se pudesse ajudar de algum jeito, não só quem estava ali, né, naquele momento, provavelmente assistindo o seu enterro, que é muito normal a pessoa quando morre assistir o seu enterro, né? Mas para que tivesse algum espírito, enfim, fiz aquela prece normal, aquela vibração, e fiquei observando as pessoas, o comportamento, a dificuldade, de uma forma educada, claro, né? Como nós estamos despreparados, pessoas que você olha e tem até respeito pelo status que, digamos assim, a forma como elas se portam na vida, pelo conhecimento que carregam, né? Enfim, aquela coisa que a gente olha para a pessoa e fala, nossa, essa pessoa é bem sucedida, né? Então, quer dizer, se espera e sem preparação alguma. Despreparada, é como se nunca tivéssemos, somos sem cera nem beira, analfabetos emocionais, né? Não, a gente vai sobre o quê? Não, a gente vai entrar lá. Então eu quero que a gente um pouco medite sobre isso, que alguém quem quer falar agora da sensação que sente, né? Faz parte. O Marco Romero é o questionador da sala. Isso aí, bota para quebrar. Então eu queria que alguém comentasse, se alguém quisesse, senão a gente dá continuidade aqui. Tem outros temas para falar, né? Ô Marco, se você quer qual o luto da morte, qual é o luto? Quando alguém morre, a sensação que você sente também, a gente pode comentar também. Bom, parei aqui. Quem quer falar um pouquinho? Eu tô com áudio aqui. Ô Saulo, eu acho que a coisa passa muito pelo sentimento de perda, pela impotência,
Eu acho que complica muito por esse lado aí. A gente que já tem tem o privilégio de já ter uma certa visão nesse, né, que já estudou um pouco, tem muito o que estudar ainda, mas eu acho que o que pega mesmo é a impotência do ser humano e o sentimento de perda, entendeu? Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Estão me ouvindo normal? Tá bem, tá bom, Fábio, pode falar. É o Francisco Honorato que tá falando. Francisco. Bom, eu não estudava. Sou mesmo. Eu não estudava. Honorato, aparece lá embaixo. Eu não estudava nada de espiritualidade, nada, há muito tempo atrás. Isso. Bom, quando eu era bem jovem, minha avó cuidava de mim. Pequeno mesmo, com 1 ano de idade. E ela criou uma certa afeição, né, coisa de vó, pelo neto. Muito bem. Passaram-se muitos anos desde quando ela cuidou de mim. E por volta da minha idade, 21. Hoje eu tô com 25 anos, tô quase fazendo 26. Mas acho que por volta dos 21 ou 22, ela desencarnou, né? E teve lá o enterro e tal, tudo mais, e eu não fui. Eu fiz questão de não ir. Enfim, embora não soubesse de nada de espiritualidade, eu simplesmente achei que não deveria ir, não achava, não me sentiria bem. Nem fiquei mal, nem nada, só senti que não deveria ir. Daí, tudo bem, passou o enterro e tal, minha mãe falou pra mim, meio que deixa aquela coisa no ar, assim, né? Ah, pô, você não foi ver tua avó e tal, enfim. Eu só sei que passaram, assim, alguns dias depois do enterro dela, acho que 3 dias no máximo. De repente, estava no banheiro e eu olhei no espelho e comecei a chorar, cara. Lembrando a minha avó, assim, comecei a chorar. Hoje eu penso que talvez tivesse sido ela lá, entendeu? Enfim, foi essa experiência que eu tive. Pode ter sido isso mesmo. Como pode ter sido algum sentimento guardado, né, ou uma sintonia que você teve, independente. Coisas realmente acontecem. Alguém mais quer falar? Eu notei uma questão aqui de uma pessoa que falou já que tá com retorno em algum lugar aí. Bom, eu vou dar multi no amigo aqui. Pronto, o César, desculpa, César. Você está mutado a partir de agora, compadre. Numa boa. É o seguinte. Acho que foi o Alexandre. Quem foi que falou primeiro aí? Foi o Alexandre, né? Alexandre Cardoso, BH. Alexandre, você chegou no ponto onde eu estava querendo aqui. Tava até anotado aqui. Então quer dizer que, será que aí entra o ponto X? A sensação a falta de preparação para a morte, ela pode ser educada. Será que a gente vai precisar digamos, não da religião? Porque a gente, quando envolve a religião, as pessoas sempre tem mais ou menos uma preparação, né? Mesmo que seja a parte mais mística, ela sempre tem. Como ela estuda a morte através da religião, que às vezes envolve conhecimentos, não necessariamente o foco, mas mesmo que vá para lá, para cá, ela estuda a morte. Um católico, um evangélico, um budista, mesmo um espírita. Então ele enxerga a morte diferente. Então, será que a maioria das pessoas que estão sofrendo por falta de conhecimento da espiritualidade? Talvez seja. Será que a gente está, essa fase nossa, são questionamentos, né? Óbvio que tem respostas, né? Algumas delas, né? Essa fase nossa de falta de preparação é uma fase mundial, né? Nossa cultura quase como toda, eu estou falando, não é preparada. É justamente o nível de consciência do ser humano, do homem atual, que faz com que a gente ainda tenha, como o caso do estudo emocional fragilizado, como o caso da compreensão em relação à morte, né? Do relacionamento, que a gente vai falar daqui a pouco, tem que correr, porque senão não vai dar tempo. Então isso tudo faz parte, com certeza, da nossa base. A nossa base é frágil. Acho que a gente vai chegar num ponto, independente desse negócio de divisão. Por exemplo, tem gente que estuda a espiritualidade do Vale do Amanhecer, tem gente que estuda no espiritismo, tem gente que estuda ali na parte mais esotérica, no lado ligado a, sei lá, a gnose. Aí você vai ver que, então, quando você tirar todos esses pontos que são adicionais de cada um, que fazem parte de... E simplificar, for simplificando, e esse conhecimento ser simples, eu acho que a gente... E o contato, por exemplo, hoje em dia nós temos estudos de transcomunicação. Olha aonde nós vamos melhorar o ponto da morte. Nós estamos chegando lá. A dependência da crença ainda é muito grande, porque a maioria das pessoas não conseguem ainda ter contato.
Nosso contato é muito longo. É muito longe, quer dizer. O que acontece é que a pessoa vai embora e você não entra mais em contato. Aquela manifestação que era física, para você era a pessoa. A gente não sabe que aquele corpo não era a pessoa. Isso parece religião, parece místico, ainda vai ser por muito tempo uma utopia. Mas aos poucos a gente vai, sem independência dessas bagagens todas que nós carregamos, enxergar isso com naturalidade. Já pensou o dia lá na frente em que você já tem um certo contato natural, às vezes não vou falar de tributos naturais como projeção astral, clarividência, mas digamos alguns equipamentos que façam semicontatos, que a gente já perceba que existem mesmo outras dimensões, esse conhecimento de a criança crescer assim, sabe? É uma utopia atualmente. É como se você chegasse, uma utopia curiosa, né? Se você chegasse a 60, 70 anos atrás e falasse que nesse momento você ia estar conversando aqui numa sala com pessoas em cada lugar do mundo, iam chamar a gente de louco. Iam chamar de louco. Falar que nesse momento nós estamos falando, vindo um aparelhinho que ia estar enxergando do outro lado do mundo lá, enquanto o pessoal está fazendo as Olimpíadas. Era loucura. Né? Então há coisas que na nossa cabeça hoje, nós somos do passado em relação a isso que nós estamos falando. Somos seres do passado. Somos seres atrasados em relação a isso. Isso vai acontecer. Porque já existem alguns estudos, alguns ainda... como a maioria, por exemplo, tem essa matéria que eu não quero nem falar agora, que é o fantasmagoria que está dando no Fantástico, eles puxam sempre para o lado científico. Eles não tiveram oportunidade, ou se tiveram, só foi estudar ciência. E até os experimentos que são feitos ali são banais, né? Então, são feitos, inclusive, para serem desmistificados. Né? Foram feitos para isso. Então, eu não estou falando desse tipo de ciência, eu estou falando do processo que você traz com um contexto como um todo. Isso vai ser estudado de forma profunda. Né? Bom, a gente tem que, por mais que esse assunto seja interessante, a gente tem que partir para o próximo, que é relacionamento. Esse assunto ele daria aqui 2, 3 semanas fácil. Mas a gente vai ter que falar agora em 20 minutos no máximo, que tem que partir para outros 2 pontos ainda. A maior dificuldade, todos nós, eu, vocês, todos nós, temos como instinto a necessidade de andar com alguém na vida. Em algumas pessoas especiais já não sentem tanto a necessidade, no caso sexual. Estou falando de você ter uma pessoa do lado, né? Uma pessoa que seja seu companheiro, que seja... eu não estou falando de... Independente dessa ideia de espiritual superior. É um processo instintivo natural, ainda é de nós. Nós precisamos de uma pessoa ou de alguém que anda do nosso lado, faz parte do nosso atual nível consciencial. Vamos avançar? Vamos. O amor é muito mais do que isso, para não filosofar muito, para simplificar. Né? O problema é que nós também não estamos preparados para isso. Tanto a gente como as pessoas com quem a gente se aproxima. Há uma magia, o cérebro da gente, a gente se envolve com a pessoa e tem vários fatores que fazem com que a gente se envolva, químico, energético, magnético, enfim, né? Aparência, que fazem com idealizações, que é com que pessoas parecidas, que a gente queira se aproximar de alguém, carência, né? Que fazem com que o ser humano, na verdade, todos nós aqui na sala temos uma seguinte, independente da espiritualidade, que pode ou não ser um fator adicional, temos como função ter uma base financeira mais ou menos equilibrada, isso desde o início, e casar com alguém, ou morar com alguém, ou ter alguém para andar do lado. Não importa, eu não estou falando independente de quem seja, de sexo, não estou falando disso. Falando que você pode ser homossexual, você pode não ser, você vai procurar alguém para andar ao seu lado. Isso é fato. Né? Para completar, inclusive a palavra completar é perigosa, que a gente vai falar agora. Né? É bem interessante isso. E por que quem de vocês aqui é muito raro, né? De cara, não, eu tive um planejamento, eu desde pequeno tinha uma noção, eu estudei mais ou menos, a não ser que você tenha feito por si próprio, na escola não lhe ensinaram isso. Teus pais, se você tem um grande pai, experiente, uns pais legais, um avô, alguém perto,
que conversou com você, que lhe guiou, porque a maioria das vezes eles estão tão perdidos em si mesmos, como nós também estamos, sem julgar, com seus problemas, com suas dificuldades, inclusive, e às vezes pais separados, com seus próprios problemas de relação também, que mal conseguem dar a devida atenção por falta de experiência, como nós somos assim, aos filhos, né? E acaba vindo aquela cobrança, enfim. A gente não tem preparação para isso. Você, então, vai nesse caminho. O relacionamento, hoje em dia, é que nem o controle emocional, é uma crença. Você vai indo e olha só, depende ainda se você vai ter o total controle no momento, porque o que vai acontecer com você? A carência vai eliminando, vai pegando você. Você vai vendo, nós somos atacados pela sociedade, pelo amor perfeito. Tipo Lagoa Azul, tipo a novela que compassa, sabe? E você vai criando idealizações, como religiões internas do que seria o certo. E vai indo. Então você começa a ter, isso vai te pegando, porque e outra coisa, olhar alguém do lado com alguém e você não ter, por mais que você às vezes se esforce para que isso não incomode, aquilo te ataca, aquilo te domina, aquilo vai te minando aos poucos e você se culpa por isso também. Então o que acontece? O seu nível de criticidade, de capacidade de processar e não cair, outra coisa, padrões de beleza. Nossa sociedade atira no próprio pé, né? Cobrando uns certos padrões aparentes que fazem esconder a personalidade por dentro. Inclusive, não quer dizer que esteja atrelado a isso, mas normalmente é uma grande insegurança. Uma coisa independe da outra. A aparência tem que estar legal, sem problema nenhum. Não é problema nenhum isso. É equilíbrio. O problema é o equilíbrio, né? A falta dele. Em que a maioria se transforma de qualquer jeito, até por não ter visão de nada além disso, só a sociedade está vivendo a aparência ainda. Talvez seja um começo para depois perceber, de tanto tentar isso que não levou muito longe, aí talvez seja um dos indícios de buscar a beleza interior, talvez. Aí a gente vai andando nessa estrada desembestada. Aí o que acontece? Por falta dessa preparação toda, você às vezes se apega a qualquer pessoa, porque foi o que apareceu, né? Aí tem duas frases que eu acho interessante. Antes só que mal acompanhado, ou mesmo amor que não compensa é melhor que a solidão. Eu já fiz essa pergunta, né? Fiz essa pergunta, não sei se no Gememos, mas no passado, eu já fiz. Ou em algum FAQ, né? Antes só que mal acompanhado, tem gente que vai falar, claro, né? Mas a depender do nível de sofrimento, da carência, de solidão, de depressão, às vezes, que a pessoa esteja, ela pode pensar muito bem que mesmo nesse momento aqui, do jeito que eu estou, mesmo amor talvez que não compensasse a sensação de pele, de, sei lá, momentânea, naquele exato... A longo prazo, a médio prazo é uma merda, mas naquele exato momento, aquele exato momentinho dela, aquilo ali para ela, mesmo amor que não compensasse, é melhor que a solidão. Não é à toa que muitas pessoas, não for falando de amor, né? Exatamente, não estou falando de amor, localizam-se ou procuram algumas saídas físicas tentando amenizar essa carência como se fosse. Nós vivemos uma fase que é muito complicada. Muita gente está falando superficialmente. Estamos beirando, é como se a gente estivesse passando pertinho da espiritualidade, mas não chegamos lá ainda. Aí o que está acontecendo? Antigamente não era assim. Um grande vazio. É muita gente em depressão por aí. Muita gente cheia de visões, que está quase lá, mas nunca chega, sabe? É como se estivesse beirando a felicidade e a tristeza ao mesmo tempo, por não... Aí o que acontece? A frustração de relacionamentos não bem vividos. Quantas pessoas aqui, ou que vão ouvir, ou pelo mundo afora, estão cheios de visões pessimistas, por não terem feito uma boa... Não dá para fazer, não estamos cobrando, hein? Mas o fato é que não terem feito não terem uma preparação e se envolverem com qualquer pessoa pela carência, ou pela falta de critérios, ou pela falta de seleção, ou pela... Aí foi minando a carência e se envolve e faz o quê? Frustração. Às vezes, por vários problemas que nós vemos. Às vezes se coloca nas mãos daquela pessoa. Outra coisa que eu vou falar que é legal.
Quantas vezes nós colocamos nas mãos daquela pessoa que a gente confiava toda a nossa vida, toda a nossa confiança, de peito aberto, e o que acontece às vezes, né? Quando é como se estivesse em velocidade e faltou freio. A pancada é violenta quando não há preparação. Por que ninguém disse na faculdade, não, na escola, né? Que a vida, eu acho que deveria ser, eu falei no começo do grupo, eu acho, tenho certeza, que inteligência emocional deveria ser matéria de escola. Filho, pequenininho lá, de 3 anos. Até os 3 anos é quando a gente mais aprende, né? O cérebro, é quando o seu cérebro está mais aberto, quando ele mais capta, desde pequenininho. Ou naquela idade um pouquinho maior, você vai ter namoradas. Né? Menino tem essas coisas, né? Não, mas você vai ter lá na frente, você vai ter. Todo mundo tem. Eu era assim, também falava E as pessoas nem sempre são honestas. Seja honesto. As pessoas podem de passar para trás. Não ache que ela não sabe o que está fazendo só. Deixe para lá e caminhe sua vida. Você precisa direcionar a sua vida nesse ponto. Você vai ser corno quando crescer, talvez, pequenininho, bonitinho, sem nada na cabeça no momento, né? Vão crescer algumas coisas na sua cabeça. É importante desde pequeno, eu estou brincando, mas a gente não tem essa visão. Aí o que acontece? Seres humanos perdidos, não conseguem se relacionar porque estão carentes, mas quando entram no relacionamento, não conseguem conviver, não estão bem. Aí se envolve vários fatores. Se a gente for falar disso, envolve o processo de equilíbrio emocional, né? Da preparação. O equilíbrio emocional inclui se preparar lucidamente. Espera aí que eu tenho que dar um mute no César aqui. César, se quiser falar, escreve aí que eu libero. Lucidamente para esses momentos. Eu vou falar uma coisa aqui que é perigosa. Mas não coloquem de forma nenhuma. Se estiverem fazendo, ótimo, mas mesmo assim continue sempre vigilantes. A felicidade de vocês completamente nas mãos de alguém. Não quer dizer que você não vai ser feliz, aquela pessoa não é uma grande pessoa, que não lhe traz grandes felicidades, e pode ser até, inclusive, uma pessoa formidável e que vai ser a vida inteira aquilo. O que vai acontecer é que, eventualmente, exatamente, o Dimas Emanuel falou uma coisa legal, expectativas, eu até adicionaria, normalmente geram frustração, porque nem sempre, né? Há casos, há regras que a pessoa vai e dá tudo certo, né? Foi perfeito. E tem casos que eu acho que a grande maioria que dá merda, né? Desculpe o M, mas é verdade. Dá. Então eu falo isso porque a gente fazia isso lá. Não foi um grande estudo, não foi exatamente aquilo que a gente precisava, mas a gente fazia lá no Greenvex, na época, o grupo de investidores existenciais, quando eu participava do IPC. Reuniões eram jovens, eram pessoas, acho que eu tinha 17 a 20, mais ou menos. Uma preparação, nós conversávamos sobre dupla evolutiva, solteiro, todo mundo solteiro. Que tipo de pessoa você quer para sua vida? A gente falava, imagine, pessoas novas falando disso, mas de uma forma legal, assim. Que tipo de pessoa você vai escolher? Claro que quase todo mundo se lascou, ninguém escolheu direito, mas já serviu para alguma coisa, ninguém errou tanto também, né? Não é escolher como se fosse uma coisa de prateleira. A verdade é que o mundo está aí fora e você está solto no mundo. Quem de vocês estão solteiros aqui agora, ou estão procurando alguém, ou estão sozinhos? Não precisa responder, né? Vocês estão soltos no mundo. O mundo está na frente de vocês. E o que acontece? Vocês são observadores, vocês têm a capacidade de andar em cada lugar, observando, tirando o melhor, ouvindo, analisando com calma, com carinho, lendo as energias quem estiver calmo, através, às vezes, de um jeito de falar, de como é que as ações daquela pessoa, sabe? E vocês têm uma grande chance, não só esses, como aqueles que hoje estão casados, que a gente não sabe o dia de amanhã. E tem gente que inclusive não quer nem mais, eu não quero mais ninguém, eu estou super feliz sozinho. É um tipo de visão, contanto que não seja traumática, contanto que não seja com medo de sofrer. Porque eu acho que se você nasceu, você tem que se envolver. Você já está aqui. É como se o mais difícil é entrar. O resto faz parte do processo. É como você está inserido no meio disso. Eu acho que
é uma magia. O que vai minar essa magia? A carência. Então são vários pontos. Procura nesse ponto do equilíbrio emocional. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora, que é bem interessante, eu anotei aqui. É possível ter equilíbrio emocional sem o básico? Não é. Desculpe, não é. Não vem com essa história de espiritualista místico, falar que vai sentar nas montanhas do Himalaia, que nem hoje em dia aqui no meio da cidade, sem trabalhar. Você tem um mínimo de estudo que vocês não vão. O básico seria um mínimo de compreensão de que no meio dessa sociedade você não pode ser um afora. Não precisa você ser um robô. Mas não dá para fingir que você não está inserido nessa sociedade nesse momento. O que significa? Equilíbrio básico. Para que seria? Você precisa se locomover, precisa se alimentar, ter uma vida equilibrada. Precisa ser um cara que... Não estou falando de comer McDonald's nem Coca-Cola. Eu vou ficar quieto aqui para não ser julgado. Eu estou falando do processo simples de você estar inserido no mundo. Né? Como você está inserido? Você está equilibrado financeiramente? Não é uma cobrança. Mas é uma coisa que vai mexer. Você pode até ter um grande amor. Mas se você não tiver a base, é uma outra carência que você vai ter. Sabe? Então são vários pontos que isso vai mexer. A pergunta é: por que eu estou perguntando isso? Isso vai mexer no emocional da gente? Diretamente. Vai ou não vai? Ah, não, porque eu sou parente de Buda. Vai, irmão. Você é parente de Francisco de Assis, abandona tudo. E estou dizendo assim que há um nível de equilíbrio. Ninguém está falando de materialismo aqui. Estamos falando de equilíbrio. Por exemplo, hoje eu adicionaria um ponto. Eu vivo num tripé, né? Numa trindade, que o Espírito não fala, né? É a espiritualidade. Quer dizer, a espiritualidade que eu falo não é esse, é a forma como eu me porto em relação a mim mesmo, quer dizer, o contato comigo mesmo. Não estou falando de sair do corpo, de religião, nem nada disso. Estou falando do contato comigo mesmo. A base básica para eu não passar dificuldade nesse mundo, porque senão eu não vou ter equilíbrio emocional nenhum, não tem jeito. Você pode até ter, se você estiver tentando, não tem nada, mas está tentando. Beleza, maravilha. Né? Bota a cabeça no lugar para não ver de frustração, mas está tentando. E é a pessoa que você anda do lado. Aí se você tiver as duas coisas já prontas, quer dizer, eu estou mais ou menos trabalhando, né? E estou mais ou menos comigo, então você pode achar alguém mais ou menos para se relacionar. Essas três bases vão fazer você uma pessoa mais feliz. Vão lhe dar mais facilidade para a conquista desse equilíbrio emocional. Ou então botando os pingos nos i aqui para a gente parar de misticismo no estudo da emoção. Não existe estudo de equilíbrio emocional sem equilíbrio num com todo nessa reencarnação, ou sendo mais simples, na vida que a gente está vivendo. A gente precisa estudar, estar se preparando para ser inserido. Né? No momento é um mundo de competição, é um mundo de divisão. Existe empresa, existe país, existe lugar, cada um nos seus pontos, cada um levando suas coisas. Então é importante não se conflitar nisso tudo, mas tem que se inserir. Se você não fizer, infelizmente, você pode até não... vai ser difícil encontrar o ponto... Pode até conseguir, mas vai haver a cobrança. Então tem um mínimo de situação que você tem que viver. Aí você vai estar até pronto para se relacionar também. Né? Ninguém sabe qual é o caminho certo. Se é começar se relacionando, se é começar trabalhando. Eu acho que é tudo junto. É como o mesmo processo que eu falo sempre para os colegas que trabalham com espiritualidade. Tem gente que fala assim: não, quando eu ganhar dinheiro, eu vou fazer um centro espírita com 300 mil pessoas lá dentro, vou fazer campanha de sopa, né? Dá para fazer tudo junto, um pequenininho aqui agora, não tenho nada, não tenho dinheiro. Digamos que a pessoa seja sem dinheiro, um bem básico necessário, não é materialismo não. Sem relacionamento e com pouco contato com ela mesma, esteja mais ou menos começando ali nesse processo inicial ali né? Então, como fazer? São os três juntos, sabe? Os três. Eu vou começar eu preciso de um bom contato comigo para poder ter equilíbrio, para poder estudar e pesquisar. Eu posso conseguir uma pessoa para andar do lado, um namorado, alguém para poder me equilibrar nesse ponto. Então, essa visão, esses três pontos vão fazer com que a gente tenha mais facilidade de equilíbrio emocional. Um contato legal consigo mesmo, espiritualidade, um certo equilíbrio físico. Eu precisava falar isso, porque assim, não pode ficar só no caminho do vão. E o relacionamento. Que queira ou não, todos nós... Quem de vocês aqui fala, não quero ninguém agora?
Pode até ter aquela, mas não quer de verdade, mas de verdade mesmo. Por frustração, por algum trauma, ou porque a quantidade de vivência que você teve hoje te deixou tão tranquila que você hoje só quer andar. Por acaso, o nome do cidadão é Sócrates. Sócrates falou eu, né? É um filósofo, né? Tem alguns que falaram, o Ron, o Tom, o Sócrates, né? Pergunte a vocês, não precisa falar pra gente não, o motivo, cada um de vocês, mas de verdade, com carinho, motivo por que vocês pensam isso. Será que não acreditam mais que existe alguém lá fora? Ou cansou de procurar alguém? Né? Aí tem gente que está no foco. Sim, mas isso não quer dizer que você mais na frente não vai procurar alguém, né? Eu estou falando no caminho da vida. Que não quer ninguém daqui para frente. Não, a partir de agora sou eu e Jesus só. Tem essa pessoa que fala isso. Às vezes a pessoa até fala isso no cansei da. Exatamente, a pessoa que acredita nas pessoas, né? Não sei. Então, tem pessoas, por exemplo, que não querem. Eu não estou falando de sexo, viu? Não é isso que eu estou falando. Estou falando de companheirismo. De ter alguém para. Essa vida é assim. Nós não somos seres angelicais que nem Chico Xavier e outros tantos que vêm para cá para ajudar todo mundo e não tem uma vida relativamente. Esse nível de equilíbrio é importante. Não há uma cobrança de ninguém sair daqui. Um amigo, digamos, sabe? Uma amiga. Alguém que você olhe para o lado, pegue na mão, que não seja só. Você, até juntos façam um processo de trabalho legal, de ajuda lá fora. Quem não tem esse tipo de sonho sendo espiritualista, eu acho que difícil, né? Seria até, em alguns casos, uma visão utópica ou difícil de encontrar, né? Não estou falando que ninguém está só no sentido de mentor, não. Ninguém está só, né? Claro que ninguém está só, né? No fundo, nós vamos sair daqui só, né? Você vai sair daqui sozinho fisicamente, mesmo que morra com a pessoa que está do lado, e vai voltar para o mundo espiritual como entrou, sozinho. Ele está falando no sentido do equilíbrio. Vamos filosofar aqui, não vamos focar. Só isso. Eu acredito, você tem um monte de coisa passando na minha cabeça que eu fico cortando. Não falar isso, não falar aquilo também não. Para não complicar aqui a situação, né? É só para a gente focar na coisa. Então, nesse relacionamento que vocês vão ter, e vocês estão tendo, né? São várias coisas que a gente podia falar. Você vai falar assim... Eu tinha um caso bem interessante, rapaz. A pessoa que... Ela era super... Eu até falei, rapaz. A pessoa era super seletiva. Tinha que ter carro, tinha que ter isso, tinha que ser bonito, tinha que ser cheiroso. E, enfim, um monte de coisa assim, né? De preferência olhos claros. Aí o dia que virou espiritualista, não, tem que ser espiritualista, porra, a pessoa tem... Cada dia ela botava uma coisa nova. Senão, o dia ela estudar projeção astral, mas tem que sair do corpo, miserável, não existe. Acabou. Foi diminuindo, né? Aí tem que então você tem que a gente pode ter um nível, claro, você, por exemplo, nós temos um mínimo, né, de não vai, eu tenho certeza que vocês na sala aqui, né, são quantas pessoas aqui? 56 pessoas. Somos todos aqui, entre aspas, sabe, com a mente aberta para a espiritualidade, né? Mas digamos que eu pergunte a vocês assim: vocês estão solteiros? Quem está solteiro aí agora? Fala rapidinho aí, né? Um monte de eu apareceu ali, ó, que legal. Vai anotando a galera que está solteira para bater uns papos, abre o chat ali, ó, é o seguinte, quem sabe eu e você aí e tal, nós não podemos fazer uma energia mais profunda, maior, né? Sabe que a vida continua e nós dois já uma gêmea e tal. Aí, não, eu estou brincando, né? Mas se chegasse agora a figura que eu vou falar para vocês, não tenho preconceito contra essa pessoa, não estou falando que dela para vocês, a pessoa é evangélica ferrenha. Dá para viver junto, vocês com consciência que vocês têm? Sério mesmo, na boa? Até dá, se você não fala nada, porque com certeza se você falar, meu amigo, ela se souber, você é filho do cão, né? Com todo respeito, ou até uma ovelha perdida que precisa ser ajudada. Agora depende do evangelho. Tô falando, eu conheço evangélicos que vêm aqui, vão para a igreja, sai do corpo, chega na igreja, não fala nada para ninguém, mas está lá dentro da igreja, se sente super bem. Então não estou falando desse cara de mente aberta, não. Estou falando assim que então eu falo para vocês assim, vocês são seletivos. Nós somos seletivos. Como é essa seleção? Cada um diferente do outro, né?
Cada um, o cara que quem gosta de rock aqui, só gosta de rock, né? Você até abriria a mão se chegasse uma pagodeira, um pagodeiro, o cara só ouve pagode 24 horas, você fica com o cara? O cara sai do carro, pagode nas alturas lá, né? Não tem jeito, né? É o Rebolation lá, onde ele vai, Rebolation. Então não tem como não ser seletivo. Nós somos seletivos, né? Então, a pergunta é onde a gente vai encontrar, onde nós podemos achar pessoas mais... essa sala aqui, por exemplo, tem pessoas parecidas com vocês. Inclusive, fique ligado, viu? Tem muita gente em pele de cordeiro. O cara tá ali tal, tem sempre um negócio guardado, né? Então é importante conversar, estar aberto. E outra coisa, anota isso aí, os primeiros 3 meses, ou não, 3 é muito, né? O primeiro encontro é assim, eu gosto de ler, eu também gosto. Eu gosto de sair eu também gosto. Os primeiros 2 meses é máscara. Você conhece a pessoa depois só, né? Não se apaixone, deixe para se apaixonar no 3º mês só, se for possível. Porque dali você já não se frustra tanto, né? Fica ligado, mente aberta mesmo. A pessoa tá chegando ali, você, peraí. Não, você faz tipo, sério, não dá não, papai. Já vai cortando aqui, sabe? Pra não se lascar, né? E se lascar, aprende, faz parte. Processo emocional, processo de... A pergunta que eu faço para vocês é que eu faço para mim quando eu tô andando na rua. Posso ser assaltado aqui? Posso. Se eu for assaltado, tá fora do que eu achava que podia acontecer? Não. Então, isso é a lógica que eu faço. Traz para o consciente onde você está andando. Posso me ferrar quando eu for me relacionar? Pode. Vale a pena tentar mesmo assim? Vai fazer parte, então tem que se preparar. Né? Tem que se preparar. Né? Eu queria... Quem quer falar alguma coisa sobre isso aí? Que não seja contar um caso pessoal muito grande assim. Alguém quer falar? A galera tá todo mundo bem emocionada aí. Essa é porque, desculpa, vocês estão chatos aí, né? Saulo, conversando nesse momento. Falar? Pode. O meu caso, aqui tá falando Sócrates. É a questão quando eu falei que eu quero, assim, questão de não querer ninguém agora, foi também por causa do relacionamento passado. Mas eu percebi que eu fiquei emocionalmente péssimo, porque eu não estava mais equilibrado nem para manter um relacionamento. Entendeu? Hoje a gente se fala, se conversa, tem plano de saúde junto, mas eu vi que o problema já não era mais o relacionamento, era comigo. Eu preciso me reestruturar, eu preciso colocar a minha sintonia e saber o que é que eu quero. Tanto que se um dia voltar, não sei. Mas foi a questão do eu me perder eu mesmo. Não foi o fato do relacionamento, ou vamos dizer, como exemplo que você falou, do gostar, porque ele é totalmente diferente de mim. A única coisa que a gente tem parecido é a espiritualidade, mas fora isso, música é totalmente diferente, sintonia de companheirismo. Então, no percorrer da situação, eu que estava tendo a falha, entendeu? É engraçado, você falou uma coisa aí, Sócrates. Apesar de você ser Sócrates, né? Mas me permita comentar. Tô brincando. É que tem uma coisa chamada tempo de reação. Quanto mais forte uma coisa, por exemplo, você bate uma bola na parede, mais forte ela retorna, não é isso? Perfeito. Esse tempo de reação, nesse caso, ele está de acordo com a forma como eu e você, não estou fora do que você está falando, eu senti também não. Estamos inseridos no sentido da preparação para nos relacionarmos. O que significa? A falta dessa preparação, quer dizer, a preparação não é se preparar, é entender o que pode acontecer ao se relacionar. Se eu e você e todos nós tivéssemos mais ou menos uma melhor preparação, nesse momento você falou aqui pra gente que você deu um tempo para se controlar, para, digamos, a areia baixar e você conseguir observar o que estava acontecendo, ver o que estava legal e se preparar até, quem sabe, mais para frente. Isso é tempo de reação. Porque a forma como você veio preparado para isso, como todos nós estamos, fez com que você tomasse uma porrada que repercutiu muito forte pela falta de preparação das possíveis variáveis que existem ao se relacionar. É possível pensar no amor e se processar? Talvez não tanto como a gente, mas é possível se preparar mais ou menos.
É possível abrir variáveis? Cara, você tá encontrando a pessoa lá fora. É simples assim. Você chegou aqui, cara, sério. Eu e você entramos no mundo aqui e estamos conhecendo pessoas lá fora. Como se vocês estão se relacionando com as pessoas. Pense na pessoa que você gosta agora, que você está se relacionando, ou que você gostaria, ou alguém que... Ou enfim, quem não tem ninguém, visualiza, né? Ainda. Não tem, não no sentido de possessão, não, viu? Essa pessoa você achou no mundo aí agora. Você simplesmente achou. Achou porque quis. Foi o destino? Não, meu amigo. Foi a forma como você, mesmo que inconsciente, não estava ou não preparado para aquilo. Foi você mexendo o baú. A pessoa viu a mim, não, mas você aceitou. Né? Você aceitou isso. A percussão. Foi você que fez isso. A pergunta que eu faço, que a gente tem que fazer, cada um de nós beleza, comecei esse relacionamento, eu tinha todo o conhecimento? Não tinha, nós não tínhamos, nós somos imaturos, somos pequenos nesse ponto. É possível se preparar? Aqui na reunião, não. Aqui a gente está colocando na mesa alguns pontos. É possível no decorrer da vida, lendo livros, não só através de experiências que criem reações traumáticas, repercussões, né, que nos façam travar. Estou falando de você ter o relacionamento, vou tentar. Se não der, é como se você estivesse tentando mesmo, numa boa. Não deu certo, não é você ficar ficando com alguém, não, eu vou tentar de verdade. Agora, com as coisas certas. Paulo. Oi. A galera tá perguntando aí no bate-papo, dá uma olhada e responde essa pergunta. Qual é a pergunta? Quem tem mediunidade tem mais dificuldade em conviver no relacionamento? Tem muita, mano. Quem foi que falou agora? Elizabeth. Fui eu, Foi Elizabeth. Quem tem mediunidade, Cacilda, desculpa, é que eu não olho pro chat, porque senão eu perco o raciocínio. Quando eu olho, eu perco, inclusive. Quem tem mediunidade, o que acontece, a própria mediunidade, ela é um dos fatores, que a gente não falou aqui nesses gememos, hora nenhuma, mas tem alguns estudos sobre isso, que fazem, acho que falamos sim, em algum deles, com que seja mais difícil o controle emocional. Não é só o relacionamento, é o controle emocional como um todo. A gente hora nenhuma abordou agora no relacionamento a influência, porque quando você se relaciona com alguém, você se relaciona com outros encostos também. Você tem que ver quanto você vai se relacionar, quando você vai. Não, deixa eu ver aqui, né? É você mais 3, né? Então, você está trazendo para o seu caso, para a pessoa, porque você assume. A pessoa que se relaciona com a outra assume os encostos do outro e vice-versa. Os encostos no bom sentido, os espíritos que acompanham, né? Eu brinco sempre. Isso acontece. A pessoa, quando já vem nessa vida como médium, além do processo da dificuldade natural que todas as pessoas têm, ela ainda tem também a influência espiritual. Todo mundo, ela vai ter uma influência muito forte. Aí o que acontece? Ela não estudou, ninguém estudou, ela também não. Então aquela pessoa ela ainda é mais desequilibrada que as outras. Quem tem mediunidade, normalmente, tem mais tendência a desequilíbrio. Muito mais tendência, incomparavelmente, né? Então a estar ao lado daquela pessoa, quem tem mediunidade deve ser mais seletivo. Meia-noite, vou parar já, vamos? A gente vai ter que parar, é bem lembrado, Renato, mas vamos passar um pouquinho só, é o último dia aqui, só um pouquinho. Tem que ser, você vai ser mais seletivo, precisa ser, porque como é que você tem mediunidade e vai casar com uma pessoa que não conhece nada de espiritualidade? Você vai se lascar, que você precisa trabalhar. Você precisa, se não trabalhar, vai sofrer você e a pessoa capaz de não lhe aguentar no caminho da vida. Se ela não tiver compreensão, quer dizer que então que a pessoa que é média, além de tudo isso, ainda é mais seletiva, infelizmente. Ela precisa ser. Então, nesse caso, o que acontece é que a vida aqui é uma passagem. E essa passagem, para muitos, é triste, para a grande maioria, né? E essa passagem solitária é muito ruim. Nós não somos pessoas que procuramos alguém só para viver no físico, é para caminhar junto durante a vida. Só que nesse caminhar desse curso que apagamos a consciência, que é muito complicado, a gente precisa tentar manter um nível de equilíbrio. Vai ter outras coisas que vão complicar, como o caso da mediunidade. O sentimento existe também, eu não estou falando que não existe sentimento aqui não, certo? Estou conversando aí, né? Bom, até o cara mandou um e-mail hoje. O cara tentou ser humilde, né? Eu tava lendo o e-mail do cara e dei risada, cara. Cara, Saulo, eu tô um pouco péssimo. Eu falei, pô, como é que o cara consegue estar um pouco péssimo? Só um pouco. Ele tentou ser humilde.
Na colocação eu falei, beleza, né? Aí eu brinquei, eu dei risada, eu falei, coitado, né? O cara foi humilde até no sofrimento, cara. Eu achei bonitinho, né? Pois é. Ó, pessoal, é o seguinte, a gente tá finalizando aqui agora o nosso é muita coisa para estudar. Se dizer, a gente precisa de muito tempo para falar sobre isso, né? Se fosse um horário que a gente precisaria seria no mínimo de 2 horas, mas não dá, porque o dia a dia é corrido. Esperamos que nesse caminhar dos 4 áudios que tivemos, que tenha servido, vai ficar gravado para a gente não mudar. Ninguém vai mudar. É como se a gente estivesse fazendo uma coisa que nunca foi feita. Pelo menos eu não tinha feito comigo. Colocar nas mesas as cartas das minhas emoções e olhar para elas. Não é só ela virada, não. E virar e olhar que carta era aquela. Porque o que eu estou sentindo é isso aqui agora, sabe? E por que eu estou sentindo isso? Como posso controlar isso? Eu não sei as respostas ainda. Mas eu estou observando o problema de uma forma lúcida. Por exemplo, foi muito legal o que a Cacilda fez aqui agora. Eu tenho mediunidade, no caso, uma pessoa com mediunidade tem mais dificuldade de se relacionar. A resposta pode ser muito maior do que essa, mas você acabou de pegar uma carta e olhar para ela. Se você parar para pensar, todas as respostas dessa carta, por mais que elas pareçam difíceis, estão dentro da gente, inclusive dentro de quem vive. Mas às vezes a gente precisa ir lá longe para enxergar essa resposta, como encontrar lá fora. Mas tem que questionar, mesmo sem as respostas. Por que estou sentindo? Mas sem depressão. A não ser que já esteja no processo profundo. Mas normalmente você pergunta, não, legal, estou sentindo aqui um grande peso no peito aqui agora. Qual o motivo? Ah, tem motivo. Como fazer para controlar? Não tente responder somente, mas tente perguntar para abrir a lucidez. E isso vai fazer com que, inclusive, as respostas lhe cheguem e ouça elas. Mas sempre tome cuidado com as interpretações, né? Nem tudo é exatamente espiritual. Tem coisas que, inclusive, vêm de influências não muito legais. A gente ficou de falar de música. Procurem usar a música, né? Você vê que eu estou falando com música aqui. A música ela tem uma força muito grande para manter a sintonia, para você não se sentir... A música é um presente, eu acho que é um presente da divindade, de alguma coisa que nos trouxe a capacidade de você... Eu vou dizer o que eu faço. Às vezes eu tenho uma ideia e vou escrever essa ideia. Nunca sem música. Ela é como se ela... Eu estou sentindo a espiritualidade, mas é como se além de sentir, eu enxergasse ela. Como se vivesse respirando ela. Então, para muitos, como alguns, talvez não seja legal esse tipo de música. Música é muito em relação, parece religião às vezes. Mas você pode usar música que lhe faça bem. Pode ser uma clássica, pode ser... Tem pessoas que gostam de se sentir felizes. Pode ser um rock progressivo. Pode ser um Pink Floyd. Tem gente que ouve Pink Floyd e sublima, cara. Vai lá longe. O cara, sabe? O que seja o que for. Tem gente que ouve Quero Tchum, Quero Tchá e sai, quero um chakra. Pode é bom mesmo, é. Eu quero chakra. Pode ser um exemplo aí, cara. Eu quero Shao aí, o que o pessoal tá falando, né? Shao ninguém quer. Shao tá solteiro, Shao? Eu ia falar, tô casado aí, mano. Não é comer pra mim, não, só na outra vida, viu? É house. Então é isso aí, ficamos por aqui. E a gente espera que esse grupo vai se transformar no Grudez, certo? Nós vamos retornar ao Grudez. Talvez tirar... O Grudez acontece nas quartas à noite. Eu vou sugerir a vocês aqui agora que a gente pense sobre isso, que vai ficar gravado. De retirar educadamente, claro. Quem puder, quem estiver no Grudez, a gente vai pedir permissão às pessoas que frequentam e trazer o Grudez para esse dia. Nesse mesmo horário, por enquanto, até o fim do ano. É a hora que pelo menos eu vou poder estar aqui, né? Gememos... E o Gememos vai estar ali. De vez em quando a gente brinca também, fala do Gememos. Toca nos pontos. Né? E que a gente faça algumas... E tragam questões prontas. Todo mundo conversando sobre elas. Né? Hoje eu falei um pouco mais, porque eu tinha anotado um monte de coisa que eu nem falei aqui. Né? Eu queria tentar abordar mais ou menos. E é isso aí. A gente finaliza aqui o Gememos... O último Gememos dessa série. O Gememos não morre aqui, mas ele dá uma pausa, certo? E vamos manter o foco nisso aí. Nunca esqueçam, espiritualidade sem equilíbrio não existe. Não existe como você caminhar nessa vida sem equilíbrio. Inclui essas variáveis que a gente falou e, principalmente,
nós já pensamos demais no equilíbrio físico. Por isso que eu falei pouco disso. Nós já pensamos demais em dinheiro, em coisas. Pensamos demais em conhecimento, em leitura, achamos que isso é tudo e não é. Tá na hora de ver por que eu sou nervoso, por que eu sou bravo, por que eu sou ciumento, por que eu sou invejoso, quais são esses sentimentos que eu sinto aqui que eu não controlo, por que eu falo mal dos outros. Tá na hora de trazer para a realidade isso. Não é pelo fato de Jesus, de religioso, de umbral, nada disso. Porque isso é mal para você mesmo. E não só pelo fato de você trazer um espírito para perto, não. Você, a sua moral, a sua luzinha, ela se apaga cada vez que você faz uma coisinha dessa. É como se você tivesse... E ao mesmo tempo, quando você começa a controlar, mesmo que sutilmente, sem falar para ninguém, o menor dos coisinhas para ninguém é importante. Parei de falar mal, não falei mal de ninguém hoje, por exemplo. Aquilo abre uma luzinha dentro de você. Sabe qual é? A luz da sensação de estar fazendo a coisa certa. Não religiosa, mas fazendo a coisa certa. Né? Se sentir bem. Cara, estou conseguindo fazer uma coisa que eu estou me sentindo melhor. Vai ser... Inclusive, acho que o processo de desequilíbrio emocional normalmente é um surto de burrice. Porque a pessoa fica burra naquele momento. Né? Mas é isso aí. Valeu, fiquem com Deus. Muita paz, muita luz a todos nós. Força nesse caminhar. Né? E como é que a gente falaria mesmo? FO aí? Só nos fax. E a gente vou parar a gravação aqui e nós continuamos aqui falar mal de alguém aqui, porque a piada eu não posso contar essa que eu já falei semana passada.